Olá, amigos do portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Nós estamos começando mais um bate-papo com notícia. Eu e o meu amigo e jornalista Roberto John. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Hoje as prazer. notícias aqui, muita notícia na área Área política, política, né? certo? Muitos acontecimentos. Aliás, nos últimos dias, né? Foram muito profícuos, né? Com Na área política. política E, foi agitado, né? as pessoas dizem, esse pessoal fala muito de política, mas não, Mas é todo mundo fala todo muito mundo de fala de política no política. Brasil. O brasileiro gosta de E política. tem uma característica, o Piauí talvez seja o estado mais que discute mais política no É Brasil. o tempo inteiro. O tempo inteiro. É um negócio Não é assim, só na época da e eleição. é no bar, no lugar da periferia, qualquer lugar estão falando sobre política. É No, impressionante. no boteco, No boteco, na partida de futebol. tudo. É, pessoal apaixonado por política. Mas Política. nós vamos começar aqui falando de festa. Notícia boa, estamos chegando aí no final do ano. E o secretário estadual de comunicação, Marcelo Noleto, anunciou nesta quarta-feira que o Réveillon do litoral do Piauí será um dos mais animados nos últimos anos. Nada mais, ele anunciou nada mais, nada menos do que a presença do DJ Alok e do cantor Natanzinho Lima, lá no Réveillon de Luiz Correia, no litoral do Piauí. A festa começa no dia 31 de dezembro, mas vai até o dia 2. Tem mais quem, É uma Roberto? diferença. Tem mais quem aí? Tem mais ainda, sabe quem? Que são famosos aí, César Menotti e Fabiano, que é César Menotti e Fabiano, muito conhecido. sertanejo, né? É. Sai a Rodada é um conjunto mais de samba, essas coisas assim. A, Raíssa sai a rodada, né? é, Raí, Raíssa sai a Sai a rodada. Rodada. Mari A Mari Fernandes. Fernandes e Tati Guel. Tati Guel é conhecidíssima aqui no Piauí, em vários municípios do Piauí. E o Alok é um cara que faz shows no mundo todo, né? Com Tem uma uma produção produção imensa, né? excelente. É. É todos os shows do Alok reúne multidões. Eu me lembro de um show em Brasília e também tem um show na televisão, claro, eu vi em Nova York, foi um gigantesco, né? E a coisa interessante que estão anunciando com antecedência, inclusive, então realmente o Estado está, no caso, investindo, né, na questão da produção do Réveillon no litoral do Piauí. É, Está tudo é dentro daquela estratégia, né, da estratégia de fazer. de incentivar o turismo no É, litoral, no Piauí. no ano passado tinha gente de todo o Brasil ali, sabia? Você identificava gente do Rio de Janeiro, muita gente que vem de Fortaleza agora saindo, porque já está tão saturado lá, estão vindo para aí, São Luís. Foi interessante no ano passado, se identificaram vários grupos de outros estados que estavam fazendo turismo e passando levando o Piauí. É, tem muita gente que já foi tanto para Jericoacoara que agora quer Uhum. novidade. Está indo para Exato, Barra Grande, para o litoral do exato. Piauí, né? É Lençóis verdade, Maranhenses, lençóis, essas coisas. Lençóis Maranhenses, nosso delta do Parnaíba. Então, ali, essas festas ajudam a enriquecer o nosso E turismo. isso, os shows de graça, né, para popular, todo mundo aberto, democrático, né, aquela coisa aí, todo mundo tem que ter agora só os cuidados com a questão da segurança pública, né, para evitar excessos e também garantia da É, segurança mas para a população e para todos. nos últimos Dois, Réveillon então, lá, não a teve gente viu muito, muito policiamento, muita é, segurança e poucas ocorrências poucas ocorrências policiais, policiais, né? exatamente, é Coisas verdade. graves, mais Que graves. antes aconteciam e hoje É, você melhorou muito essa questão. a infraestrutura que vai ser sempre. É, tem um problema de infraestrutura que vai ser resolvido, mas, por exemplo, no ano passado eu me lembro que os maiores ocorrências policiais se deram no trânsito, acidente de Foi, trânsito, de trânsito. né? Aliás, nos fins de semana está acontecendo muito isso Muito também. excesso de velocidade, bebida, É, que não dá certo exatamente. beber. O cara pode beber, mas fica lá Acho que sem nós ainda temos um dirigir, né? problema ainda com água, porque por mais que tenha feito a adutora, tudo, principalmente em Barra Grande, não está suprindo. Acho que faltou ainda a questão da ligação das casas, essa Mas coisa é só assim. Barra Grande nesse momento, né? Mas foi feita a Ah, adutora, inaugurada inclusive. Tem algum problema, não sei se é técnico, mas é uma questão que tem que ser vista com antecedência. O pessoal da Água do Piauí, né? Tentar ver essa questão, porque isso afasta também pessoas, até mesmo que têm em casa lá, que não vá isso, por conta isso. É, dessa problemática tinha, de, tinha de muito carro, problema, carro-pipa para poder tinha muito problema, me lembro que tinha superar. muito problema há alguns anos, e muito problema de falta de energia no Energia, Réveillon. agora melhorou, agora Melhorou tá. bastante as Não, o últimas. reforço foi feito, isso aí É, não tem mais risco, não. Pode levar qualquer tipo de equipamento de som para lá, que não vai ter problema, em Barra Grande. é, ali na área do litoral Luiz Correia, aquelas praias, peito de moça, coqueiro,
Maramá, Macapá, Toda a infraestrutura toda a foi de energia reforçada, foi né? renovada, a fiação agora não são aqueles cabos esporte, Portes altos são também, os né? postes bem altos e aqueles cabos isolados, né? Exato, exato. Que Que tem aquela diminui o a desgaste na área de. incidência de choque, de ele não bate no outro ali É. por árvore, essas coisas. Mas, Alberto, vamos aqui tratar do que a pressão popular deu certo, né? Deu certo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado hoje, por unanimidade, enterrou de vez a PEC, a chamada PEC da blindagem. Domingo passado, como você está lembrado, Uhum. teve manifestação grande em todo o país contra essa PEC. E hoje o Senado enterrou, apesar da resistência de alguns. Mas o partido mais interessado nessa PEC, que deu a maior votação na Câmara, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, até o líder do PL lá no Senado fez um discurso Discurso muito forte. contundente contra a PEC, chamando a PEC de bandidos. Foi. Olha, essa questão do Senado já estava previsto porque tanto as falas do presidente da comissão, o Otto Alencar, quanto o próprio presidente Davi Alcolumbre já tinha antecipado isso antes do ato, de que não passaria lá e que teria dificuldade de passar no Senado. O ato do dia 9, né? Do dia 21. 21, ela foi o fechamento ali, mas havia já um clima em Brasília, no Senado, de que não passaria. Eu me lembro que as declarações de vários senadores, inclusive o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, foi um dos que foi taxativo de dizer que ela não seria aprovada. Até o senador Ciro também andou dizendo isso. O Ciro Nogueira também andou falando. Absurdo, né? Não se pronunciou muito. Agora não, exatamente. Mas ele chegou a dizer. Mas o que é importante é que na Comissão de Constituição e Justiça barrou e foi por unanimidade. Até os mais interessados, os partidos mais interessados, votaram contra, como é o caso do PL, do União Brasil, esses partidos mais à direita, né, Roberto John? Mais à direita. O senador... Teve a ver com a pressão da rua? Teve a ver muito. Isso foi vamos dizer, a unanimidade aconteceu por conta disso, né? Da pressão da rua. O senador Omar Aziz deu 9 qualificações que saíram dessa PEC. Cada coisa assim o povo reagiu de uma forma muito contundente. Eu vi o pronunciamento duro também do senador Alessandro Vieira, foi o relator lá no Senado. O Alessandro Vieira é do MDB do Ceará e foi promotor de justiça, foi muito duro também. Disse que quem estava tentando aprovar a PEC era para se defender, porque era com medo de cadeia, a expressão dele. Mas aquele comentário que nós fizemos na vez passada, ontem, é exatamente o que ele colocou hoje, porque era abrir as portas para a blindagem de bandidos mesmo, que não teria mais seus representantes lá. O próximo mandato agora, a próxima eleição, eles iriam disputar. Claro. Os próprios membros do crime organizado. Que tem aí. Então, não confio mais nos representantes. Eles mesmo iam porque ficariam blindados e pronto. A imunidade seria total, né? Total. Além da grana do poder, eles teriam mais a imunidade parlamentar. A PEC, Roberto John, ela ampliava o foro privilegiado. Olha, esse negócio de foro privilegiado, privilégio já diz que é um negócio para pessoas que não são comuns, né? Uhum. São cidadãos de outro mundo, especiais. Então, mas esse foro privilegiado, ele ia alcançar também presidentes nacionais de partidos, que passariam a ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e eu não entendo por quê. Os presidentes de partidos não foram eleitos pelo povo. Essa foi uma aberração que ninguém entendeu por quê. Agora colocou esse item. Mas o senador Alessandro Vieira foi bem claro. Ele explicou, ele disse que pelo menos 3 presidentes de partidos implicados, né? Estão sendo investigados com indícios claríssimos de participação em crimes graves. Tem o da União Brasil. Graves, inclusive acobertando organizações criminosas. Da União Brasil, né, que tem esse problema. Tem o presidente da União Brasil, né? A Rueda. Arrueda, né? O nome do cara, Antônio Arrueda. Rueda. Antônio Rueda. Então, esse era um dos que estava
Inclusive foi citado agora nas últimas investigações desses escândalos lá que envolveu o PCC e o desvio Mas Brandão, aqui lá em São Paulo, São né? Paulo. Aqui tem uma notícia que eu queria que a gente comentasse um pouquinho, essa questão da reserva ecológica Uruçuína. Não, pois é, nós vamos já falar sobre ela. Estamos tratando aqui primeiro dessa questão política, Roberto John. Aí depois nós vamos voltar, que eu sei a notícia que você está querendo tratar é essa que o Ministério Público Federal denunciou uma grilagem de 110 mil hectares de terras na estação ecológica de Uruçuína, lá no sul do Piauí. Daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre ela. Antes nós vamos aqui terminar encerrando aqui a PEC da blindagem. E agora, Roberto John, o outro passo que a direita e a extrema-direita estão tentando é aprovar aquele processo lá de anistia. Hoje eu vi o relator da proposta, completamente. O deputado Paulinho da Força, dizendo que não vai ter anistia, mas que vai ter redução de pena. Citou, inclusive, que a anistia vai atingir mais de 500 foragidos, fugiram do Brasil com medo da punição. São os golpistas que participaram do golpe. Tem ciência de que participaram. Ele colocou aqui na dosimetria que ele vai colocar, os mentores, os caras serão mais penalizados. Serão mais penalizados. De enganar de compensar. A população, de compensar. Né? Mas na verdade, a PEC, o que eu estou já sabendo é que vai haver também muita pressão de rua, talvez uma nova mobilização nacional para evitar a anistia. Esse absurdo, né? A anistia, na verdade, é a prova de que alguém alguém que pede anistia porque tem certeza de que cometeu um crime. Né? Anistia é para quem cometeu algum delito. É isso. Quem não cometeu delito vai lá na justiça, se explica, esclarece, e aí é por isso que o processo foi todo ao vivo. Né? Não teve esse negócio. Todas as fases. Não teve aquele negócio de cerceamento dele em todas as fases, tiveram acesso a todos os documentos, a todas as investigações, o processo. Os advogados reclamaram de cerceamento porque é um papel deles sempre chiar. Mas aquele advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que lá no início do ano dizia que não tinha dúvida que houve tentativa de golpe, que houve crime, quando foi para defender o cliente dele, o ex-presidente, disse não ficou nada provado, que teve golpe, que tentativa de golpe não é crime e tal. Então ele mudou para tentar enganar o judiciário, os juízes, mas os juízes foram lá e só não votou pela condenação, nem todos os réus, o ministro Luiz Fux, cujo voto até hoje, né, Roberto, é questionado. Né? Esse é um problema que ele vai resolver na consciência dele e na pressão. Agora, outra notícia importante que veio de Brasília, Roberto, a comissão lá na Câmara, o presidente Hugo Mota está prometendo colocar em votação no dia 1º de outubro, aí uma PEC que interessa ao povo brasileiro, né? É aquela história do projeto do governo federal que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000. Hoje, no Senado, a Comissão Econômica e também a Comissão de Constituição e Justiça, né, aprovou a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, isso valendo a partir de 2026. É a novidade, Roberto? Novidade e fruto também da pressão. Da pressão da rua, né? Porque quando o Mota disse ontem, né, não temos mais que trabalhar com pautas tóxicas. Nós temos que resolver questões que sejam de interesse do povo brasileiro e dentro dela é essa aqui. Aí o Senado já se antecipou, ele já marcou para o dia primeiro, né? Então a vitória do presidente Lula, essa história aí, porque isso vai beneficiar milhões de brasileiros com essa emenda, né? São pessoas que ganham até 60 mil por ano, né? E que agora, Roberto, uma questão muito grave de distribuição de renda na medida que os grandes não estavam ficando isentos de pagar o que deve. O que está pegando, o que está havendo reação contra a aprovação na Câmara, inclusive, é que muitos, principalmente a direita e a extrema-direita, não querem aprovar a taxação dos super ricos. Que é uma grande contradição. É uma grande contradição, mas eu vou só completar aqui a matéria, a informação para os nossos internautas não ficarem com dúvida. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje, nesta quarta-feira, o projeto de lei que isenta de imposto de renda quem recebe até R$5.000 por mês.
ou seja, 60 mil por ano, a partir de janeiro de 2026. Para quem ganha de 5 mil a 7.350, haverá desconto progressivo, ou seja, Exato. vai ser pago menor. Menor. A- o que está se querendo melhorar, e aí os partidos de centro-esquerda estão querendo melhorar, é exatamente em colocar nesse projeto a taxação do Dos super super rico, que não ricos. está Não está muito sendo muito clara. claro. Esse texto aprovado hoje na Comissão Econômica, de Assuntos Econômicos do Senado é de autoria do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. O relator foi também o senador do MDB de Alagoas, Renan Calheiro. E o projeto foi aprovado lá em caráter terminativo. Quer dizer que ele segue direto para a Câmara dos Deputados. E salvo se houver recurso na votação no plenário no Senado, né? Uhum. Que deve acontecer ainda hoje essa Ainda hoje a votação. votação. Tá? Eles colocaram agora como coisa de urgência, né? E tem outros projetos parecidos com isso aí, mas na verdade é uma promessa do Presidente Lula, presidente Lula na em campanha, 22, da campanha, né? campanha 2022. E é uma estratégia para estimular o consumo e, de certa forma, também melhora a imagem do governo. Isso aí não tem que ser hipócrita também. Isso aí também faz parte do jogo político e é uma questão de justiça social, de Eu vou corrigir uma informação aqui, Roberto. O projeto também que foi aprovado no Senado hoje, não confundir, o que eu estou falando aqui é do projeto que foi aprovado hoje no no Senado, Senado. né? Na Comissão de Assuntos Econômicos, aprovou, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto de lei que isenta, repetindo, quem ganha até 5 mil reais do imposto de renda e quem ganha de 5 mil até 7.350 haverá um desconto progressivo na tabela do imposto de Uhum. renda. Mas o projeto também cria o imposto de renda de pessoa física mínimo, com uma alíquota de até 10% sobre rendas anuais acima de 600 mil reais. Ó, começou a pegar Lá mais acima. uma galera mais do andar de cima, não é isso? O É, projeto aprovado no Senado, e que agora vai para a Câmara. Para quem ganha mais de 1.200.000 por ano, né? uhum. Que aí é o rico, né? O cara que ganha 1 Vai milhão, para o teto, né, ele de vai para tributação. o teto. Já os lucros e dividendos, Que essa que é a grande questão. os lucros e dividendos continuarão isentos até 50 mil mensais. Mas, de Acima disso, certa haverá forma, vai ter a a... retenção de 10% na fonte. Pronto. Os dividendos enviados Ao ao exterior. exterior, ao contrário do que ocorre hoje, também serão tributados em 10%. É justo, É Roberto? justo, mais do que justo, tá? É pouco. Deveria ser mais. 10%. Porque eles vivem trabalhando dinheiro sem trabalhar. O dinheiro que é injusto do ponto de vista de quem Social. acumula, né? Porque é tudo dentro do sistema financeiro. Ele não opera, não faz um emprego, não gira um emprego, nenhum produto. É só É uma, especulação financeira, só nesse é sentido. uma máquina Porque só de roubaram multiplicar o dinheiro pelo multiplicar próprio dinheiro pelo dinheiro. próprio dinheiro. Agora, Então, Roberto, John, eu vi algum desses apaixonados que defende o rico no Brasil, lá na Câmara dos Deputados, em alto e bom som no microfone da Câmara, dizendo que esse projeto de taxação, muitos empresários vão você, embora do gente, Brasil. Aí, um cidadão foi para a internet recentemente e disse: vai embora para onde? Lá nos Estados Unidos é 35%, na Alemanha é 35%, na Inglaterra é 30%. eles são muito ignorantes. Então, pela ignorância, eles vão fugir daqui de pagar 10 para pagar 30. Então, o cara, Eles antes não de falar conseguem bobagem, raciocinar e pensar e fazer um estudo antes de falar uma coisa não dessa, é? né? É uma bobagem, né? Bobagem sem tamanho. Outra matéria, Robertinho, para a gente encerrar hoje a questão política aqui, Uhum. certo? Não sei se você viu aí uma pesquisa do Instituto Amostragem, instituto do meu amigo Batista Teles, um instituto que eu considero um instituto sério, certo? É um dos institutos mais respeitados no, na nossa região aqui, não só no É Piauí. verdade. Piauí, Ceará, Maranhão, o Instituto Amostragem, estatístico, professor universitário Batista Teles, é um grande estatístico, é um grande profissional e é muito respeitado. Então, o Instituto Amostragem fez uma pesquisa por encomenda do Grupo Meio Norte de Comunicação, né?
E a pesquisa foi divulgada hoje em Olha. primeira mão pelo Meio News, que é um veículo de comunicação do Grupo Meu Norte. Então, o governador Rafael Fonteles, segundo a pesquisa, aparece como favorito na disputa pelo Palácio de Karnak em 2026, quando ele vai concorrer à reeleição. Isso é o que mostra a pesquisa divulgada hoje pelo Instituto da Amostragem no Meio News. Segundo as eleições, segundo a pesquisa, se as eleições fossem hoje, Rafael seria reeleito com folga contra todos os os adversários testados na pesquisa. Roberto, tu vê aí qual é o primeiro teste? É Rafael versus Margarete Coelho e Mainha, né? Exatamente. Margarete Coelho ainda no Progressista, Mainha, que estava no PL na semana passada, anunciou que ia sair do PL, né? Deve ir para outro partido desse aí, como sempre faz. Então, primeiro cenário, foi ouvido as pesquisas foram feitas com os eleitores acima com 16 anos ou mais, e os candidatos nesse primeiro cenário eram Rafael Fonteles, Margarete Coelho, Mainha. O Instituto foram, na verdade, 4 cenários, né? Nesse primeiro cenário aí, Robert John, Rafael contra Margarete e o Mainha, Rafael teria 84,50%. 84,50%. 84,5%, não é isso? Meio. É muito voto, né? 84,50% dos votos válidos. Né? Margarete Coelho, que é a candidata possível, né? Candidata do PP, do Progressista. Já foi vice-governadora. Que já foi vice-governadora na gestão, uma das últimas gestões do Wellington Dias, né? Porque na última gestão a vice foi a Regina Souza. Antes da Regina Souza foi a Margarete Coelho, né? Então, a Margarete Coelho, que é do Progressista, é bancada pelo senador Ciro Nogueira, aparece apenas com 8,83% das intenções de voto nessa pesquisa divulgada hoje. Mainha, né, vem em seguida com 5,68% dos votos dados, né? Considerado apenas os votos válidos, né? Agora, esse dado Isso aí exclui os entrevistados que não sabem quem votar e não quiseram responder. Agora, o quadro seguinte é interessante fazer um comentário aqui. Rafael versus Joel Rodrigues, né? Do Progressista e Mainha. Então, aqui o Mainha sempre aparece, menos no último quadro. Agora, o interessante aqui é que o Joel, ele supera a Margarete na projeção com ela, né? Tem mais expressão de voto que a Margarete. A Margarete com 8,83. 8,83. E o Joel vai para 11,37. 11,37. Então, mas o governador Rafael fica com 83,37, o Joel com 11,37. E o Mainha cai... Continua lá na casa dos 5. Com os 5,26. Qual é a alteração aqui nesse segundo cenário, né? Que agora coloca Rafael Fonteles contra Joel Rodrigues e Mainha. Então, aqui, o que mostra aqui é que o ex-prefeito de Floriano, né? Joel Rodrigues, né? Também do PP, né? Do PP. Do Progressista, do Ciro. Quer dizer, teriam dois candidatos testados aí do Ciro Nogueira, né? Na verdade, estão dizendo que são 4 do Ciro Nogueira, né? São dois do Progressista, que é a Margarete e o Joel, e mais tem o... E agora vem o Tony Rodrigues. Tem o Tony Rodrigues, mas tem também o Mainha, que estão todos no mesmo grupo. E deverá aparecer mais, né, Roberto? Mas o certo é que contra o Joel Rodrigues, o Rafael fica com 83,37%. Joel aparece com maior densidade que Margarete Coelho, aparece com 11,37%. E Mainha lá com seus 5,26%. Em outro cenário, agora com Margarete Coelho e Tony Rodrigues como candidato do PL, Rafael teria 82%, né? 82% dos votos válidos. Aí, a ex-deputada ficaria com 10%, ela sobe um pouco, né? E o Tony Rodrigues, ex-vereador de Altos, né? Radialista, sobe aí para 7,51% dos votos. O Tony Rodrigues é que será, pelo menos foi anunciado, como candidato do PL. Do PL, no Piauí. Era esperado, né? Esse pessoal é sempre anti-PT, na verdade. Joel, agora, quando o cenário é a disputa entre Rafael Fonteles, Joel Rodrigues e Tony Rodrigues,
outra simulação, e a última feita das quatro, né? O Rafael teria 82%, mantém lá os 82 dele, 82, Quase 83. quase 83, né? Nessa faixa. Então, o Rafael vai de 83 a 80, a 82 a 84%, né? Sempre. Aí a ex-deputada ficaria. O Tony Rodrigues. Rafael seria reeleito com 82,87%. Joia Rodrigues ficaria com 11%, 11,10%, que é o mesmo que ele teve lá em cima. E o Tony Rodrigues perderia aí um pouco de espaço, ficaria apenas com 6,30% dos votos válidos. A pesquisa foi realizada, Robertinho, entre os dias 5 e 9 de setembro de 2025. Foi encomendada, como eu já disse, pelo Grupo Meio Norte de Comunicação. A sua avaliação, Robertinho, o que representa esses números em favor de Rafael? A consolidação da liderança dele, de que o governo está bem, está cada vez mais se consolidando. A opinião pública está vendo isso com muita clareza e você vê que as pesquisas anteriores têm mais ou menos esse mesmo entre 78, 80 e tal. Essa é uma tendência permanente, né? E é igual às pesquisas de popularidade. Popularidade e também do governo, né? Então é uma coisa muito positiva. Acho que ele está correto no rumo que está tomando e a forma como está conduzindo o governo do Estado. E pelo que está colocando aqui, a oposição ficaria numa situação muito difícil se numa eleição sair esses resultados aqui. O Rafael está consolidado como a principal liderança, né? A mais nova liderança do PT. Apenas 20%, juntando todos os candidatos de oposição. Vamos colocar aí que todos juntos chegassem a 25%, mesmo assim 75% seria para o... É uma vitória assim fora do... E no sábado passado, na posse da nova... Foi sexta-feira passada, dia 19, foi a posse da nova diretoria do PT em Teresina, novo diretório do PT de Teresina. O governador Rafael Fonteles discursou lá e disse, Roberto João, com todas as letras, que o PT vai ampliar a sua bancada estadual e, quiçá, também a bancada federal. Olha. Ele deve estar dizendo isso baseado nesses números que o Rafael, como bom matemático, trabalha muito com números, né, e com pesquisas, tá certo? Então, aí... O desempenho eleitoral e o desempenho do governo do Rafael tem uma aprovação gigantesca na população do Piauí, passando de 80%, né? O que já foi testado em outras pesquisas, já foi confirmado desde o ano passado. Agora, Roberto João, vamos para aquela última notícia que a gente falou aqui. O Ministério Público Federal, Roberto João, denunciou à Justiça Federal, né, a grilagem de 110 mil hectares de terras. A denúncia é contra a empresa Conersul, colonizadora dos Cerrados do Sul Piauiense Limitada. Essa empresa está sendo denunciada pelo Ministério Público Federal, à Justiça Federal, pela tentativa de grilagem de 110 mil hectares da Estação Ecológica de Uruçuí-Una, em Baixa Grande do Ribeiro, no sul do Piauí. A unidade de conservação, a Uruçuí-Una, tem 135 mil hectares, o que significa que a empresa tenta se apropriar de 82% desse território dessa estação ecológica. A ação foi ajuizada no dia 21 de setembro. Roberto, você conhece essa história lá. Essa grilagem é real? Existe? É real. Essa estação ecológica foi criada em 71. É uma coisa federal. Jamais poderia acontecer esse tipo de coisa numa unidade de conservação, que é para poder estudar exatamente o bioma do Cerrado, né? Ela é composta por serras, por rios, por várias outras situações de cerrado, nascentes, inclusive. E lá tá, inclusive, eu sei disso porque eu conheci ela ainda em 71, quando eu na universidade. E depois, agora, recentemente, com o trabalho que eu estou fazendo com os indígenas, e a situação foi denunciada há 3 ou 4 anos atrás, para mim, as pessoas falando o que estava acontecendo.
Quer que a dizer, é uma empresa área de de ocupação de... preservação permanente, que é uma reserva florestal, é uma reserva de preservação permanente e que não poderia. O que poderia É ter uma se, estação que ela é ecológica. estação ecológica, mas que tem toda uma área de preservação permanente, que ninguém pode entrar ou intervir, e outra que tem uma certa possibilidade de intervenção mais orientada E e vigiada. vigiada. Que seriam os indígenas que estão lá fazendo uma pequena rocinha, uma pequena coisa, caçar, Então, essas essa coisas área assim. também é ocupada por Tem, indígenas. tem indígenas gamelas e acroás lá, que estão sendo, vamos dizer, perseguidos pelo que eles informam, as Expulsos da informações, terra. expulsos da terra e perseguidos. E que a unidade, a unidade do IBAMA, na verdade, do ICMBio, Lá que em... cuida dessa coisa, tem uma postura não fiscalizatória com relação ao grande, como é no caso desse, que estava há 3 anos já começando a fazer desmatamentos com aquelas Correntões. correntões, botam dois D8, Dois dois tratores tratores grandes com a D8, corrente se e arrastando sai tudo. uma coisa, parece que é fim do mundo. Eu ouvi, eu assisti um acontecendo, eu fiquei horrorizado É com um aquilo. desastre. Ele vai arrancando pela raiz, é um negócio assim fora de, parece que está o fim do mundo Monstruoso. acontecendo. E quando um índio tira uma árvore para botar Uma fazer uma seca. coisa da seca, ou Fazer uma então roça. ajeitar a sua casa, ele é multado. Quer dizer, os índios, o ICMBio vai lá e E multa. multa. Agora, os Os grandes, não grandes acontece não nada. acontece nada. Está aí a denúncia, essa denúncia foi feita há mais de 2 anos atrás, agora a coisa acontece. Ainda bem que ocorreu. Eu acho que é uma coisa que tem que ter o apoio da opinião pública, porque aquela área de preservação, ela foi criada pelo o saudoso reitor Camilo Filho. Camilo Filho. Eu conheci aquilo, Brandão, eu fui lá, eu pensei que não estava no Piauí, quando eu vi os laboratórios que tinham lá. Seria uma unidade da Unidade de universidade. Da científica, Universidade Federal para do Piauí. estudar o bioma, tanto fauna como flora, Uhum. e toda a condicionalidade daquele ecossistema, né? Então, lá tinha baterias de microscópio, com todas as plaquetas, tudo equipado lá, com refeitórios, lugar para os cientistas e estudantes do Alojamento. alojamento, uma coisa assim, parecia, se você chegasse lá vendado e você chegasse lá, você pensava que não estava no Piauí. Isso em 1970. Isso acabou, né? Acabou porque eu não sei se a universidade incorporou, porque era um equipamento caríssimo. E a história que conta lá é muito interessante, que foi feita uma clareira para um avião DC-10, É, aquele avião da FAB, antigo, antigo. levar os equipamentos. Foi Foi feito uma clareira lá, ele pousou lá para levar esse para equipamento, levar esse para montar esse equipamento. laboratório. Laboratório, a distância de mais de 100 quilômetros de Bom Jesus, mas é em Baixa Baixa Grande do Grande do Ribeiro. Ribeiro. Eu conheço, é um lugar lindo, um negócio assim. Agora, Roberto, Que é muito bom isso, deixa eu sabe? te dizer. Que o Então, Ministério Público tenha tomado essa atitude então, o e que Ministério Público Federal, repetindo, ajuizou uma ação na Justiça Federal contra a empresa Conesul. colonizadora, Conesul, Conesul Colonizadora dos Cerrados do Sul Piauiense Limitada, por grilagem de 110 mil tentativa de grilagem de 110 mil hectares de um total de 135 mil, ou seja, o que é, 82% da área que é um da absurdo, né? Estação Ecológica De de Uruçuiúna. O que deveria não Uruçuiúna. ser coisa, nada, feito nada lá naquela E região. já tem área desmatada lá, com certeza, né? Tem, sim, tem, com Segundo certeza. o Ministério Público Federal, a denúncia é baseada porque a Conesul se baseia em 5 matrículas imobiliárias consideradas fraudulentas, registradas em cartório de Santa Filomena e Ribeiro Gonçalves. As investigações apontam que os documentos apresentam descrições genéricas, sem limites precisos, Exatamente, pronto. e foram migradas entre municípios, prática conhecida como matrículas voadoras, exatamente. sem a base leg- ilegal para legitimar a posse. Quando A eles ação solicita, na verdade, a anulação de todas as anulação matrículas. de todas essas matrículas. Olha, essa coisa, a gente, nessa minha incursão com os indígenas, ele dizia que chegava o cara, eu sou dono dessa terra, quando ele lá, cadê o documento? Ah, não, mas foi de fulano, fulano. Então há uma superposição No de documento tem documentos uma terra em e cima não da é outra. feito discriminatória para poder
chegar à origem dessa linha sucessória. Alguém assumiu a mesma terra várias mesma vezes. terra várias vezes. Agora, lá não poderia ocorrer isso, porque quando fizeram a estação ecológica de Uruçuiuna, eles fizeram a demarcação, o governo federal foi, uma área federal lá, não observaram que tinha os índios, observaram, mas não levaram em consideração que já existiam índios lá dentro, a Croácia e Gamelas lá dentro, morando naquela região, e eles estão lá dentro. Só que estão sendo, como é que eu digo, perseguidos, na verdade, pelo ICMBio, para fazer sua pequena roça, ou então Sua uma casa, sua própria caça de moradia. animal. Assim, quando eu fui a primeira vez, o rapaz do Ibama, que eu tornei até meu amigo dele lá, isso lá no 70, em 81, ele vinha um senhor, um índio lá, uma pessoa, caboclo, com um tatu nas costas. E ele parou e quis multar e tomar espingarda. E eu até intervi, de Ibama, mas não pode, esse rapaz está só para sobreviver. Aí ele dispensou. Então é isso que ocorre ali, é uma situação que realmente deve ter um olhar muito forte com relação a essa denúncia, apoiar o Ministério Público e realmente expulsar esse pessoal de lá. Deixa eu te dizer aqui, Roberto, essa fonte de informação aqui, o que nós estamos falando aqui é de uma matéria publicada na Folha de São Paulo. Então a fonte dessa informação é o jornal Folha de São Paulo, certo? E a empresa Conesul enviou para a Folha de São Paulo uma resposta a respeito da denúncia que foi feita pelo Ministério Público. Segundo a empresa, né, ela afirma que já obteve decisões favoráveis da Justiça Federal, reconhecendo a legitimidade de suas matrículas e que o impasse tem origem em doações irregulares do Estado na década de 1970, ou seja, a empresa está culpando governos anteriores. A empresa destaca que pretende destinar 30 mil hectares à preservação ambiental e 75 mil hectares ao manejo sustentável, né? Com investimento previsto de 10 bilhões e geração estimada de 5 mil empregos. Há uma contradição aí, porque a Estação Ecológica de Uruçuína foi criada por um decreto federal em 1971. 70. 71. Foi? Tá. A estação ecológica criada em 71. Então, por que não questionaram nesse tempo? Eles estão dizendo aqui que a briga tem origem lá em 1970. Não é isso. Podia até ter essas várias domínios, né, de nomes aí que vão sucedendo, tal, fraudulentas ou não. Mas a partir de 71 foi criada a Estação Ecológica do Uruçuína por um decreto. Acabou. E delimitando. A partir dali acabou. Não tem como fazer nenhuma intervenção ali, a não ser pequenas coisas de sobrevivência e altamente controlado pelo Ibama naquele momento, lá anteriormente, e depois pelo ICMBio. Então é uma situação realmente que tem que ser colocada e o que a gente observou pela denúncia que alguns indígenas fizeram é que, não sei se já era essa a Conesul, que o pessoal da soja estava chegando lá e entrando na área de preservação e desmatando. Que eu acho que é exatamente essa situação que está agora o Ministério Público. O Ministério Público denunciando. Vamos aguardar. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar, ver o que a Justiça Federal volta a dizer sobre esse assunto. O fato que é muito grave, grilagem de terra, e tem sido numa estação e principalmente na estação de preservação, uma estação de... Que é de estudo sobre o bioma científico, estudo científico sobre o bioma do Cerrado. É uma área para estudo. Para estudo. Então nós vamos acompanhar, a Justiça Federal deve dar... eu tenho certeza que essa confusão ainda vai parar lá no STJ. Vai subir para o Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Nós estamos encerrando aqui nosso bate-papo com notícia de hoje. Agradecer ao Roberto John. Foi bom, né, Roberto John? Foi bom. Papo bom. Vamos amanhã tratar de outras notícias. Mas, lembrando aqui que hoje o Senado enterrou a PEC que foi apelidada de PEC da bandidagem. Uma vitória do povo brasileiro que foi às ruas. Espera-se que o Congresso respeite a maioria do nosso povo. Até mais.